137. Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Então só existe um espírito para cada corpo. E vou hoje mais 11. Só existe um corpo para cada espírito. Nenhum espírito pode ocupar o seu corpo. Essa questão da obsessão que nós fala, ele dominou o espírito. Ele pode ter dominado o espírito e comandar o corpo através do espírito, não comandar o corpo diretamente. Ele pode fazer o espírito fazer o que ele quer, mas não ele ir lá e dizer: esse corpo agora é meu, sai daqui. Isso é fundamental nós entender. Assim como na incorporação, já nem vou falar de encarnação, mas incorporação, como já é o meu caso, eu também não ocupo o corpo. Eu me ligo de fora do corpo no corpo. Mas eis tem os controles do corpo. Reinaldo pergunta: Kim, como dois espíritos podem juntar seus perispíritos em um corpo chipófago, por exemplo, um corpo com dois tórax e uma única pelvis? Mas e quem disse que o perispírito está junto? Porque são órgãos em comum. Mas quem disse que o perispírito está junto? Dois corpos podem ocupar o mesmo lugar no espaço, desde que em densidades diferentes. Eles estão em densidades diferentes. São dois perispíritos. Vamos dizer assim. Ele não disse ele disse juntar os perispíritos em um corpo. Mas não se junta perispírito em um corpo. Fica junto, é um em cima, um embaixo, um do lado, um direito, um à esquerda. Mas veja, volta a pergunta dele. Kim, como dois espíritos podem juntar seus perispíritos em um corpo chipófago, por exemplo? Não junta os perispíritos. Os perispíritos ficam independentes. Mas estão no mesmo corpo. Mas estão independentes. Eles não se juntam. Isso. Então foi isso que eu disse. Não, porque a pergunta é como se pode se juntar. Não se junta. É juntar no sentido de ficar um ao lado do outro. Mas então não se junta, eles estão os dois presentes ali, não houve uma fusão. Os dois perispíritos estão ocupando o mesmo corpo. Tá, levando isso em conta, os chakras, que a gente querendo ou não, absorvem alguns tipos de sentimentos, de energias, quer dizer, os dois espíritos estão sujeitos, e agora complicou, aos mesmos ataques, entre aspas, de energias. Só pelo saca que não se escolhe o que entra. Porque se tiver o saca que escolhe, é independente. Agora, da mesma forma, eu quero dizer, o saca não é no corpo. O saca é no perispírito. Então existem dois sacas juntos. Reinaldo complementa: falo das pessoas grudadas uma na outra, duas cabeças, dois corações, o intestino e um par de pernas. No corpo tem um intestino, mas são dois perispíritos com intestino, no mesmo lugar. Mais do que isso você não vai entender. Mas não há fusão. Eu tiro o meu estômago e uso o estômago do seu perispírito. Não há isso. São dois perispíritos com estômago diferentes, separados. Joaquim, levando em conta que nós estudamos que o espírito, quando assume um corpo humano, ele está preparado para inconscientemente comandar esse corpo, fazendo o coração funcionar, pulmões, etc. Como fica nesse caso dos chipófagos? Porque é um corpo só para dois comandos diferentes. Chips, já vem
como se fala, combinado quem vai mandar em quê. Antes da encarnação. Olha, nós vai ocupar o mesmo corpo, agora você comanda o intestino único, tá bom? Tá bom. Só isso. Nós estamos esquecendo que a vida é toda preparada antes do nascimento. E está achando que agora eu estou no mesmo corpo que você, o que nós vamos fazer? Não existe isso. A Eliane pergunta, o perispírito é completo então? Apenas o corpo físico se grudou, é isso? É mais ou menos isso. Fica com isso o que está bom. Você não vai conseguir compreender como podem dois corpos ocupar o mesmo lugar no espaço. A filha disse um em cima, outro embaixo, um atrás na frente. Não é atrás nem na frente, é no mesmo embaixo. Mesmo embaixo. Para vocês isso é impossível. Mas é isso. O que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o espírito da vida material? É uma questão de palavras, com que nada temos. Começai por vós entenderdes mutuamente. A alma é o espírito da vida. Sim, só a vida se houver espírito. Na verdade, isso são palavras. O que nós precisamos entender é que existe um único espírito que passa por determinadas circunstâncias durante a vida. E uma dessas circunstâncias é a encarnação. Só isso. 139. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica, emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Veja, uma centelha do grande todo. Quem seria o grande todo? Deus. O que seria a centelha? O espírito que ele zela. Então sim, a alma é uma centelha que vem do grande todo. É um espírito que é zelado por Deus. Sim, como se fala o espírito da verdade. O problema é vocês quererem entender por palavras. Palavras não descrevem o que vocês não conhecem. E vocês querem entender o que não conhece através do que conhece. Difícil. Porque se vocês já conhecem, não é desconhecido. O que nós precisamos entender é que para poder se penetrar no mundo dos espíritos, nós não podemos querer comparar o mundo dos espíritos ao mundo material. Nós temos que extrapolar a matéria. E foi aí que eu disse para a filha, os dois perispíritos não estão em cima nem embaixo, estão juntos. Mas e como pode ser isso? Sendo. Porque vocês não têm conhecimento para compreender isso. 140. Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Ainda isso depende do sentido que se empreste à palavra alma. Se se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Isso, a resposta está bem clara, né? O espírito é um só. Ele, vamos dizer assim, é o comandante do corpo como um todo. Ele não há um espírito no baixo. Ele comanda o baixo. 140A. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. O efeito de você fazer. Veja, se o espírito faz o baixo se movimentar, ele é o espírito do baixo.
Mas ele não existe um espírito para o baixo e um espírito para a terra. É o mesmo que faz. É tomar o efeito pela causa. O fazer movimentar pelo espírito que é o movimento.